de Lucas, capítulo 16. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, chegamos aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas. E assim como na semana passada a gente viu todo o capítulo 15, hoje nós iremos ver todo o capítulo 16. Se assim Deus nos permitir. Então, Lucas 16, versículo 1. Todo mundo achou? Amém? Vamos ler, versículo 1. Jesus também disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de esbanjar os seus bens. Então, ele o chamou e disse: que é isso que tenho ouvido falar a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. E disse o administrador a si mesmo: que vou fazer? Já que o meu senhor me tira a administração. Para cavar não tenho forças, e tenho vergonha de mendigar. Mas sei o que vou fazer, para que, quando for tirado da minha administração, me recebam em suas casas. Então, chamando cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 batos de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Perguntou depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 coros de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo ainda: fazei amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis com o que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao Senhor, a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviram todas essas coisas e zombavam dele. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificai diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois o que é elevado entre os homens perante Deus é abominação. A lei e os profetas vigoraram até João, e a partir de então, o evangelho do reino de Deus é anunciado, e todo homem se esforça por entrar nele. Todavia, é mais fácil o céu e a terra passarem do que cair um pequeno ponto da lei. Todo aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra comete adultério, e quem casa com a divorciada também comete adultério. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhes as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que molhe na ponta do dedo com água e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Abraão, porém, lhe disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes bens, mas Lázaro
por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado, e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não podem, nem os daí passar para nós. Então ele disse: eu te imploro, ó Pai, que mandes a minha família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem Moisés e nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, Senhor, graças nós te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo amor com o qual o Senhor tem nos amado. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos até este lugar, Pai, para aprender da tua palavra. Obviamente, em primeiro lugar, para te exaltar, para te adorar, porque o Senhor é digno da nossa adoração. Mas viemos aqui, Senhor, como é um culto de doutrina, um culto de ensino. Viemos ouvir a tua palavra. Viemos aprender da tua palavra e colocar ela em nosso coração para que no tempo certo, no momento oportuno, nós venhamos colocar a tua palavra em prática. E por isso, ó Deus, nós te rogamos que em nome de Jesus, o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso espírito, iluminar o nosso entendimento, Pai, iluminar o nosso coração, através do Espírito Santo do Senhor, para que venhamos ter compreensão da tua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que verdadeiramente todos nós aqui nessa noite venhamos ter entendimento verdadeiro, Pai, correto da tua palavra, e assim guardá-la e assim praticá-la. Em nome de Jesus, Senhor. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, e desde já te agradecemos. Hoje e sempre. Amém, Senhor. Bom, na semana passada, a gente viu a parábola dos perdidos e achados, que havia um homem, que tinha 99 ovelhas, perdeu uma, aliás, 100 ovelhas, perdeu uma e foi atrás da que havia se perdido. Depois a mulher que tinha 10 moedas, perdeu uma e foi atrás, e por último o pai que tinha 2 filhos, um havia se perdido, mas depois por último foi achado. Hoje nós iremos ver exatamente o seguinte. Pode colocar aí, pronto. Não, pode passar. Nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver a parábola do administrador infiel. Nós vamos ver a autoridade da lei e o rico e Lázaro. E aí, para entendimento melhor, a divisão dos versículos, a parábola do administrador do versículo 1 ao 13, a autoridade da lei, versículos 14 ao 18, o rico e Lázaro do 19 ao 31. É assim que está dividido e é assim que nós iremos fazer e estudar hoje à noite. Muito bem, então vamos lá. Vamos passar logo para a parábola. Pode passar aí a introdução. Pode passar logo para a parábola aí, a gente vai ver. Pode abrir. Pode abrir, pode deixar tudo aberto aí. Pode abrir. Aí, pronto. Vamos lá. A primeira coisa importante aqui, na parábola do administrador infiel e injusto, é exatamente o versículo 1. Então acompanhe aí comigo o versículo 1 que diz o seguinte: Jesus disse a seus discípulos. Jesus está ensinando os discípulos. E essa é a primeira coisa, o primeiro ponto importante aqui. Toda a parábola de Jesus a respeito do administrador injusto é para os discípulos, é ensinando os discípulos. Isso significa dizer
que esse ensinamento é para quem? Para nós, que somos, ou pelo menos deveríamos ser, né? Então, se Jesus está ensinando os seus discípulos, obviamente, ele está ensinando a cada um de nós. A segunda coisa importante, antes da gente entrar aqui no que Jesus está querendo ensinar, é que Jesus não está elogiando a desonestidade. Olha o versículo 8 aí, vamos lá. Ele diz o seguinte: aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia. E o que é que aquele administrador injusto tinha feito antes dele ser elogiado? O que ele fez? E o Senhor elogiou ele. Primeiro, o Senhor mandou chamar ele porque ele estava enrolando o Senhor dele, né? Aliás, ele estava esbanjando os bens do seu Senhor. Aí o seu Senhor chamou ele para prestar conta, disse que ele não ia ser mais o administrador dos bens dele, e ele, com medo de ficar passando fome, ele teve uma brilhante ideia. Qual foi? Exatamente. Só que isso é correto de se fazer? O que ele fez é correto? Ele era administrador do Senhor, ele já estava sendo dispensado porque estava esbanjando os bens. Aí ele continuou sendo. Eu vou chegar para aquele que está devendo ali, vou pedir para ele colocar aqui a dívida dele pela metade, o outro reduzir um pouquinho aí, reduzir, né, 20% do que ele está devendo, e aí eu vou fazer amizade com esse povo. Só que nisso, o versículo 8 diz que o Senhor elogiou ele. Mas Jesus está dizendo que o Senhor dele está elogiando ele por ele ser desonesto? Então o que ele está dizendo? É como às vezes a gente elogia, por exemplo, uma pessoa que usa a sua inteligência para fazer o que é errado. A pessoa fez uma coisa extremamente astuciosa, né? Ele bolou um plano para poder fazer um crime. Aí você diz, que cara inteligente. Porém, do Banco Central, né, que construíram aquele túnel lá, foram inteligentes? Foram. Para o que é bom? Não, porque é mal, mas foram inteligentes. E quando a gente diz que eles foram inteligentes por ter construído aquele túnel, nós estamos dizendo que eles foram inteligentes porque roubaram? Não. A gente está elogiando a sabedoria deles, a inteligência deles, e não o mal que eles fizeram. Então Jesus está fazendo a mesma coisa aqui. Está dizendo que o Senhor daquele homem elogiou a sabedoria dele, a astúcia dele, não a maldade que ele fez. Porque, obviamente, ele usou a sabedoria e a inteligência dele para fazer o mal. E mais, né? Para se beneficiar. Para beneficiar ele mesmo. O Senhor dele, ó, que se dane. Estou nem aí para ele. Eu vou garantir o meu. Porém, ele foi astuto. Então, o ponto-chave, o ponto central dessa parábola aqui, meu irmão, é sabedoria. Esse é o ponto central. Jesus está dizendo que aquelas pessoas que são más, e olha aí o que ele diz aí, ó, no versículo 8, né? Aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia. Aí ele diz, ó, pois os filhos deste mundo são mais astutos para com a sua geração do que os filhos da luz. Ele está dizendo que muitas vezes os seus servos, eles são ingênuos. E eles são ingênuos para ter sabedoria, para lidar com as coisas.
Eles são imaturos, essa é a palavra correta. Quando, na verdade, eles deveriam ser sábios, astutos, para lidar com as situações da vida. Como, por exemplo, a gente precisa ser sábio ou não precisa para tomar uma decisão? Mas a gente sempre toma decisão com sabedoria? Na maioria das vezes, a gente é imaturo. Quer ver um exemplo? Imagine que você está no ministério da igreja. Aí tem um problema no ministério com você e com alguém. Você tem um problema de relacionamento. Aí qual a sua atitude? Eu vou sair do ministério. Isso é sábio? Isso é o quê? Imaturidade. Então Jesus está dizendo, olha, muitas vezes os filhos das trevas, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, que não fazem parte do povo de Deus, têm muito mais sabedoria para lidar com as coisas do que os próprios filhos da luz, que deveriam ser mais sábios, que deveriam ser maduros, astutos, inteligentes. E aí a gente diz, então quer dizer que eu tenho que ter sabedoria? Sim, mas eu não tenho. O que Tiago diz? Peça a Deus. Eu não sou sábio. Tudo bem, ninguém nasce sendo sábio. Então peça. Mas a grande realidade nossa como cristão é, quantas vezes a gente já orou pedindo sabedoria? Senhor, me dá sabedoria. E aí, Tiago vai dizer, não a dos homens, mas a sabedoria que vem do alto. Vai falar. Exato. O que não significa dizer que a gente não receba de Deus. Não. Agora, ele vai dar situações. Por exemplo, alguém diz assim, olha, Senhor, me dá paciência. O que vai acontecer? Deus vai fazer assim, descer uma luz agora, você é paciente? Ou ele vai te dar uma situação para tu ter paciência? É assim que funciona. Da mesma maneira com a sabedoria. A gente só é sábio se a gente estiver numa situação onde a gente precisa agir com sabedoria. E cada vez que a gente vai agindo, mais a gente vai ficando sábio. Só que parece que a gente tem mais... como é que eu posso falar, meu irmão? A gente tem mais prazer de ser criança. De continuar imaturos. Sabe por quê? Porque é mais fácil. Ser criança é mais fácil, é ou não é? É ou não é? Ser criança não é mais fácil, não? Pergunta para os teus filhos aí se eles estão preocupados com o que ele vai comer amanhã. Pergunta aí. A grande questão é que uma criança, ela não tem um problema para resolver. E a gente tem. E na hora de resolver um problema, você não pode resolver como uma criança. Então imagina a criança, meu Deus, resolve um problema com uma criança. Ela, eu quero nem saber disso. É ou não é? Então a gente tem que ter sabedoria, meu irmão, para resolver os nossos problemas, para criar os nossos filhos. Nós temos que ter sabedoria para criar os filhos. Infelizmente, a gente está vivendo uma geração de pais que não estão sabendo criar os filhos. O menino faz o que quer, a menina faz o que quer, não tem limite. E quando a escola quer dar o freio, aí o que acontece? O pai vai brigar com a escola, a mãe vai brigar com a escola. Falta sabedoria, superproteção. As crianças não, parece que a criança não pode mais chorar. Eu não fui criado assim, não. Né, mãe? Chorar fazia parte do meu dia.
Eu fui criado com muita sola. Eu era quietinho, a mãe que gostava de me bater. Eu era tão quieto que brilhava assim aquela auréolazinha assim em cima da cabeça. Mas olha, nós temos que ter sabedoria para criar os filhos, nós temos que ter sabedoria para nos comportarmos no nosso ambiente de trabalho, a gente tem que ter sabedoria para compartilhar a nossa fé. A gente não tem tido essa sabedoria de compartilhar a fé. E tudo isso é necessário uma sabedoria. Porque a gente vai compartilhar a fé, numa conversa. E como é que a gente parte de uma conversa para compartilhar o evangelho? Lembrando de Jesus, Jesus compartilhou o evangelho com a mulher samaritana a partir de quê? De pedir água. Aí a gente está numa conversa com o vizinho, numa conversa com alguém no trabalho, e aí a gente até quer ali compartilhar a fé, mas não sabe como entrar. Não sabe como iniciar a conversa. Então é necessário a gente ter sabedoria para compartilhar a nossa fé. Tudo envolve sabedoria, meu irmão. E muitas vezes, os filhos das trevas são mais sábios e mais astutos do que a gente. É incrível como as pessoas conseguem compartilhar coisas absurdas que elas acreditam. Elas conseguem compartilhar a macumba, elas conseguem compartilhar o ateísmo, elas conseguem compartilhar, sei lá, ET, né? Mas a gente não consegue compartilhar o nosso Deus. Não tem sabedoria para isso, para começar uma conversa. Tem vergonha. Então a gente precisa ter sabedoria para compartilhar a nossa fé com os outros. Precisamos ter sabedoria para poder tratar as outras pessoas com amor. Tudo isso precisa de sabedoria. E principalmente, nós precisamos ter sabedoria em relação à nossa vida espiritual. E olha o que Jesus vai falar aqui, ó, no versículo 9. Eu vos digo ainda, fazei amigos por meio das riquezas injustas, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Como é que nós estamos lidando com as pessoas com relação à nossa vida espiritual que tem a ver com a nossa eternidade? Como é que a gente tem sido sábio para se relacionar com as pessoas, sejam amigos, sejam familiares, sejam conhecidos, colegas de trabalho? Como é que a gente tem se relacionado com eles? Com que tipo de sabedoria, se é que a gente tem sido sábio? Porque tudo isso envolve a nossa eternidade. Porque se no meio dos meus amigos eu não tenho sido cristão, se quando eu estou com os meus amigos eu sou muito mais igual a eles do que influenciar eles a ser igual a mim, isso significa dizer que eu não estou indo para a eternidade. Então, com que tipo de sabedoria eu tenho agido com relação à minha vida espiritual? Ou a gente está achando que a nossa vida espiritual é apenas uma parte aqui da minha vida, que só faz sentido ou só faz necessário quando a gente está aqui? Que aqui eu sou cristão, no meu trabalho eu sou profissional, na minha casa eu sou pai de família, e aí eu vou compartimentando a minha vida dependendo de onde eu estou. É assim que a gente vive? Porque na verdade a gente tem que ser cristão, aonde quer que a gente esteja. E nos relacionar com as pessoas com sabedoria. Viver, meu irmão, para a eternidade.
Mas infelizmente a gente vive para cá. A gente vive para cá. A gente vive como se a gente não tivesse indo em direção à eternidade. É ou não é? Seja sincero. A gente vive como se fosse viver para sempre aqui. E aí aqui a gente, se mata de trabalhar, né? Como se a gente fosse viver para sempre aqui. A nossa vida tem que ser vivida com os olhos na eternidade. Buscando e fazendo, como Paulo disse, as coisas do alto. E isso é ter sabedoria em relação à nossa vida espiritual. Porque no final de tudo, como o próprio Jesus disse em Mateus 16, no final das contas, do que adianta a gente viver a nossa vida aqui, ganhar o mundo inteiro e no final, perder a nossa alma, que é o que mais importa. Então as nossas vidas, ou a nossa vida espiritual, precisa ser vivida de maneira sábia. Nós precisamos viver para a eternidade e não para cá. Buscando as coisas do Senhor e buscando fazer a vontade dele. Aí, é o seguinte. No versículo 11 e 12, que é o meu foco aqui hoje, ele vai dizer por que é que nós temos que ser sábios. E a resposta é o seguinte, versículos 11 e 12. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E qual é a verdadeira riqueza, meu irmão? Qual é? É a vida eterna, é a eternidade. Essa é a riqueza verdadeira. Mas como é que ela vai ser confiada a nós se a gente não sabe nem lidar com as daqui? Por isso que ele está dizendo quem é fiel num pouco, e o que seria o pouco? As coisas daqui. A gente não consegue administrar as coisas daqui. Então, se eu consigo administrar bem a minha vida espiritual aqui, obviamente, eu vou herdar a eterna. Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. E aí ele continua. Que são as verdadeiras riquezas, né? E se não fostes fiéis com o que é alheio, quem vos dará o que é vosso? E aqui, meu irmão, ele está dizendo uma coisa muito importante. Aquele administrador injusto, ele cuidava dos negócios de quem? Dos dele? Do outro. Então ele está dizendo que nós precisamos, antes de olhar para nós precisamos nos preocupar com o outro. Nos preocupar com o próximo. Porque a gente vai já falar sobre isso, mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Que essa parábola está ensinando, e ele já vem ensinando isso, desde a parábola do pai dos dois filhos. Que o mais importante aqui são os relacionamentos. E não você ter dinheiro ou não ter dinheiro. E que é interessante porque a gente tem um ditado que a gente diz que é parecido com isso. Qual é o ditado? Qual é o ditado? Melhor ter amigo do que ter dinheiro. Essa parábola está ensinando isso aqui, mesmo, relacionamentos. Lembra que os dois filhos, eles estavam querendo o quê? Os dois filhos estavam querendo o quê? A herança do pai. Eles não estavam preocupados em se relacionar com o pai, eles não estavam se preocupando em se relacionar um com o outro, ele queria os bens.
Só que o administrador injusto aqui, que estava esbanjando os bens do patrão dele, ele também não se preocupou com o patrão. Mas no final das contas, ele percebeu que o importante era o quê? Não. O importante era o quê? Era ter amigos, relacionamentos. É disso que se trata. Então Jesus está dizendo que, olha, o ser sábio é quando você se importa com o outro, com o que é do outro, com as coisas do outro. Para que você possa se relacionar com eles. Porque, meu irmão, se eu me importo com você, eu não vou fazer nada que te magoe. Amém? E vice-versa. Se eu me importo com você, eu me preocupo com a sua vida espiritual. E se eu me preocupo com a sua vida espiritual, eu vou lhe cobrar. Caso contrário, significaria o quê? Que eu não estou nem aí para você. Correto? Então Jesus está dizendo que ver o que é do outro, se importar com o outro, é muito mais importante do que ter coisas, do que correr atrás de coisas, do que ter bens. Esse aqui é o ponto de Jesus também nessa parábola. E aí ele termina, ele conclui no versículo 13, dizendo o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando é que nós servimos a Deus? Quando é que nós fazemos a vontade de Deus dentro de tudo que Jesus está ensinando aqui? Quando a gente se relaciona. Quando a gente se importa mais com o outro do que com o que eu tenho. Porque caso contrário, eu vou estar servindo aos meus bens e a mim mesmo e não a Deus. Pode falar. Aqui não existia carro de luxo. Sim, está falando no sentido de bens, no modo geral. Bens no modo geral. A palavra dinheiro, ela se relaciona a coisas que são valiosas. Então, porque você sabe que o dinheiro, na verdade, ele não vale de nada, né? O dinheiro, ele não vale nada. Ele só tem valor porque ele representa uma coisa que chama-se ouro, né? Que é chamado de tesouro nacional. Por isso, um país ele não pode sair fazendo dinheiro. Ele tem que fazer de acordo com a riqueza que ele tem no banco. Tesouro Nacional. Não sei se vocês sabiam disso. Então, o dinheiro ele é só uma representação de algo valioso. Então, por mais que a versão seja dinheiro, a ideia é bens. Sim, porque senão era só sair fazendo dinheiro. Mas não pode fazer isso. Ele tem que comprovar que o dinheiro que circula no país, ele tem uma coisa que fundamenta ele por trás. Que é o chamado Tesouro Nacional. Isso. Exatamente. Muito bem, boa pergunta, Abner. Então é o seguinte. Ele está dizendo que se nós nos preocuparmos com os nossos bens em detrimento do nosso irmão, a gente está servindo a nós mesmos, a nossa riqueza e não a Deus. E aí a gente tem que escolher a quem a gente quer servir. Se a Deus ou as riquezas, ou os bens. Porque
A ideia aqui, mais uma vez, vou repetir, é relacionamentos. O exemplo dos 2 filhos, o exemplo aqui desse administrador infiel, que no final ele decide por relacionamentos. Porque afinal de contas ele ia ficar sem dinheiro. Né? E é engraçado que ele diz, né? Para que eles me recebam. Vamos ler para vocês verem. Nas suas casas, olha só. Versículo 4. Mas sei o que vou fazer, para que quando for tirado da administração, me recebam em suas casas. É relacionamento. Relacionamento. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo que os relacionamentos são mais importantes do que acumular e ter bens. Amém? Mas como é que eu consigo viver assim, meu irmão? Eu preciso de sabedoria. Sabedoria. Aí Jesus passa para a segunda parte. Por quê? Porque quando Jesus disse que o mais importante eram os relacionamentos, os fariseus começaram a zombar dele. E zombaram por quê? Porque eles eram gananciosos. Versículo 14. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviram todas essas coisas e zombaram dele. Por quê? Porque na cabeça do fariseu é como ele dissesse assim: como é que uma amizade vai ser mais importante do que meu dinheiro? Como é que os bens vão ser mais importantes do que eu ter amigos? Eu prefiro ter dinheiro do que ter amigo. Pelo menos assim eles pensavam. E começaram a zombar de Jesus. E aí, versículo 15. Jesus lhes disse, né? Ou seja, lá no versículo 1, Jesus contou essa parábola do administrador infiel para ensinar os discípulos. Mas agora o foco de Jesus é quem? É os fariseus. Então ele vai dizer: vós sois os que vos justificam diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois o que é elevado entre os homens, perante Deus é abominação. Então eles estavam achando que o mais importante era o dinheiro. E aí Jesus está dizendo: olha, o que para vocês é considerado importante, mais elevado, para Deus isso é abominável. Por que é abominável? Por quê? Porque vocês estão colocando o dinheiro acima das pessoas, acima dos relacionamentos. E Deus preserva o relacionamento. Deus deseja que o seu povo se relacione um com o outro, que tenha comunhão, que haja comunhão. E os fariseus estavam valorizando muito mais o que ele podia ter, o que ele podia conquistar, os bens, as riquezas, do que os relacionamentos. E estavam zombando de Jesus por causa disso. Aí Jesus diz o seguinte, a lei, versículo 16, a lei e os profetas vigoraram até João. A partir de então, o evangelho do reino de Deus é anunciado e todo homem se esforça por entrar nele. Deixa eu explicar uma coisa, pode falar. Porque tudo que veio até João Batista falava sobre Jesus. E João Batista foi a última profecia cumprida antes de vir Jesus. Porque João Batista, ele cumpriu a profecia de Isaías que dizia: voz do que clama no deserto, endireitai as veredas do Senhor. Então, tudo que foi profetizado foi até João Batista. Não, sim, com certeza. O que ele está dizendo é que a lei do Antigo Testamento, ou a maneira como o Antigo Testamento funcionava, vigorou até João. Porque de João para frente é o Evangelho, é o reino de Deus. Porque em João começa a dar início o plano de Deus, que é o Evangelho. Porque nele começa a se cumprir o Antigo Testamento.
Tudo que foi falado pelos profetas começa a se cumprir a partir de João Batista. Então, tudo do Antigo Testamento vale até ele. Porque a partir dele começa a se cumprir o que estava escrito lá atrás. Certo? Então é o seguinte. Por que os fariseus zombaram de Jesus? Óbvio, eles eram gananciosos, o texto está dizendo aqui. Mas eles tinham algum motivo plausível, né? Algum motivo real, verdadeiro, autêntico, para achar que o que Jesus estava falando não era verdade? Sim ou não? E aí? Eles estavam zombando porque Jesus, praticamente, em outras palavras, estava dizendo: é mais importante ter amigos do que dinheiro, do que bens. Mas eles tinham alguma razão no que eles estavam pensando? Não. Preste atenção aqui, ó. Pense em Abraão. Abraão foi um homem rico? Sim ou não? Por quê? Porque Deus era com ele. Correto? Salomão foi um homem rico? Por quê? Porque Deus era com ele. Na mente do fariseu, todo rico, certo? Deus era com ele. Então ele precisava, ele entendia que ele precisava, ou melhor, a comprovação de que Deus estava com ele era se ele fosse rico, próspero. Então, quando Jesus diz, olha, os relacionamentos são mais importantes do que o dinheiro, para ele não faz sentido. Vocês estão entendendo? E é por isso que Jesus está dizendo, por quê? Porque todo o Antigo Testamento vai nessa linha. Aí, Jesus diz, pode falar. Porque Deus estava com ele. Se eu não for rico é porque Deus não está comigo. Hã? Sim, claro. Claro. Mas a questão aqui é que Jesus está dizendo o seguinte, versículo 16, que a maneira como o Antigo Testamento funcionou, ela acabou. E ela acaba onde? Em João. Agora não é mais assim como eles achavam. Agora é o reino. E o reino de Deus é relacionamentos. Não é isso que ele diz, ó, versículo 16. A lei e os profetas vigoraram, ou seja, só tiveram valor até João. A partir de então, o evangelho do reino é anunciado e todo homem se esforça por entrar nele. Não são os bens que vão nos dizer que Deus está conosco. É o que agora? É os nossos relacionamentos. É amar uns aos outros. Que vai dizer se Deus está com a gente ou não. Se nós queremos estar em comunhão com os irmãos, é porque Deus está conosco. Se a gente não quer, é porque Ele não está. Se não há esse desejo, é porque não há a presença de Deus ali. Sim. Só que ele faz uma observação. Né? Quando ele diz, olha, o Antigo Testamento, a lei e os profetas vigoraram até João. Só que ele faz uma observação. Ele não está dizendo que por causa disso você tem que jogar a lei fora. Aí ele diz, ó, versículo 17. Todavia, é mais fácil o céu e a terra passarem do que cair um pequeno ponto da lei. E aí ele vai dar um exemplo.
todo aquele que se divorcia da sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a divorciada também comete adultério. Ou seja, a lei, ela não está anulada. O que era pecado lá atrás continua sendo pecado até hoje, meu amigo. Não mudou nada. Não é porque a lei ela vigorou até João que o que era pecado antes não é mais. Pelo contrário, o que era pecado continua sendo. Assim como o que era adultério continua sendo adultério. Ele não está anulando a lei. Ele está simplesmente dizendo que a maneira como eles entendiam o Antigo Testamento não é mais da mesma maneira. Agora é relacionamentos. Não é mais bens e riquezas que vai determinar se Deus está conosco ou não. Amém? Deu para entender? Ia falar? Não? E aí, para fechar isso, ele conta uma história. E qual é a história que ele conta? A história do rico e do Lázaro. Que eu não vou chamar de parábola, porque eu nem sei se é uma parábola. Porque a única história que Jesus conta é que ele dá um nome. E nenhuma das parábolas Jesus nomeia nada, nomeia ninguém. Mas aqui ele dá um nome. Nos dando a ter um entendimento que possa ser uma história verdadeira. E nos mostrando também o que acontece caso a gente escolha os bens e não fazer a vontade de Deus, que é relacionamentos. Aí ele vai contar a história, né? Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava de luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. Aqui, meus irmãos, eu quero pontuar algumas coisas importantes. A primeira é que o rico não foi para o inferno porque ele era rico. A gente estava até conversando com isso antes do culto, né? O rico não foi para o inferno porque ele era rico. Provavelmente, aquele rico ele foi para o inferno por causa do seguinte. Volte para o versículo 1. Lá do capítulo 16. Provavelmente ele estava fazendo o que esse administrador injusto estava fazendo. E o que é que o administrador injusto estava fazendo? Não. Desperdiçando, esbanjando. Agora lê o versículo 19. O que é que o rico fazia? Se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo e dava banquete. Ele estava esbanjando. Assim como o administrador infiel estava esbanjando. Provavelmente sim. Os mortos não dormem. Usam um eufemismo para a morte falando de sono. Se os mortos dormissem, por que Paulo disse que se ele partisse agora ele estaria com Cristo? Se os mortos dormissem, por que Estevão, quando foi apedrejado, viu os céus abertos e viu o Senhor recebendo ele nas nuvens? Os mortos não dormem. Sim, eles irão ressuscitar porque eles irão receber um novo corpo. Não significa dizer que eles estão dormindo. E quem morrer e não tiver em Cristo já vai ser atormentado. Mas ainda não será o inferno. Os mortos não dormem. Isso é um ensino herético. Sim. Estarão vivos. Bem vivos. Seja no seio de Abraão ou no tormento. Estarão vivos. E saberão por que está lá. Essa ideia de que os mortos dormem, ela não é bíblica. Amém? Então,
Então aquele homem não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi muito provavelmente porque ele estava esbanjando. Versículo 14. Porque ele era, assim como os fariseus, ganancioso, e provavelmente ele não servia a Deus, como diz lá no versículo 13, que ele servia aos bens, ou seja, às riquezas, e não a Deus. Não é? Como Jesus falou, não se pode servir a dois senhores. Então, muito provavelmente, se ele esbanjava, se ele era ganancioso, ele servia às riquezas e não a Deus. E é por isso que ele vai para o inferno, e não porque ele é rico. Deu para entender, não é? E Lázaro, por que ele vai para o seio de Abraão? Da mesma maneira, Lázaro não vai para o seio de Abraão porque ele era pobre. Porque senão era só todo mundo ser pobre e ia ser salvo, né? A ideia não é essa. O texto não diz por que ele foi para o seio de Abraão e nem sequer diz se ele servia a Deus. Mas o texto diz uma coisa importante. Leia comigo, versículo 20 e 21. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de ferida, foi deixado em seu portão. Desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Esse pobre, no caso Lázaro, ele tinha consciência de uma coisa, que o rico não tinha. E o que era? Não. Que ele era necessitado. E o rico não tinha essa consciência. O Lázaro, ele tinha necessidade de comida, ele tinha necessidade de saúde, ele sabia que ele era necessitado. E provavelmente a confiança dele estava em Deus. Porque quando a gente tem consciência que a gente necessita, a nossa fé em Deus aumenta. Não é verdade? Basta você estar numa situação que você não tem como resolver. Você se coloca mais aos pés do Senhor. Então, vamos lá. Mas esse não é o foco. O foco aqui é o que Jesus diz para o rico. Olha o que ele diz para o rico. Versículo 28. Aqui no versículo 28, o rico, que já havia pedido, né, para que Abraão pedisse o Lázaro para molhar a ponta do dedo, para colocar na língua dele, porque o lugar que ele estava era atormentado. Aí ele diz, olha, o Abraão diz para ele, olha, há um abismo muito grande entre nós, e quem está aqui não pode ir para aí, quem está aí não pode vir para cá. Aí ele faz um pedido, qual é? Manda que Lázaro vá, porque eu tenho 5 irmãos, e fale para eles, para que eles se convertam, se arrependam e não venham para cá. Aí Abraão diz o seguinte, versículo 29. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Aí ele diz, mas se ele ressuscitar, se Lázaro ressuscitar e for lá, eles vão acreditar. Aí ele diz, versículo 31. Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Não, era a palavra. Moisés representa a lei, os profetas representam as profecias, e os dois juntos representam a palavra de Deus. Então, se eles não dessem ouvidos à palavra de Deus, Moisés e os profetas, eles iriam para o inferno. Elias é os profetas. Sim. Mas aí ele estava falando de uma pessoa. Mas ele estava falando de uma pessoa qualquer. Tipo assim,
Se alguém que morreu da nossa família voltar e nos dissesse, né? Olha, não se converte porque lá é ruim. Aí ele está dizendo que se eles não deram ouvidos à lei e os profetas, no caso Moisés e os profetas, que era maior, por quê? Porque a palavra de Deus, ou seja, se alguém não crê na palavra de Deus, ela não vai crer na palavra de ninguém, nem que alguém ressuscite. Se a pessoa não se converter pela palavra de Deus, que é o evangelho, ela não vai se converter por nada, pela palavra de ninguém. Pois é, mas Jesus é a palavra de Deus. Se a pessoa não crê nele, que ele é o próprio evangelho, ela não vai crer em nada. Exatamente. E é isso que ele está dizendo aqui. Olha, ele tem Moisés e os profetas, eles têm a palavra. Se eles não crerem na palavra de Deus, eles não vão crer na palavra de homem, mesmo que esse homem ressuscite, mesmo que esse homem volte dos mortos. Era muito mais fácil ele dizer, sabe o quê? Esse cara não tinha morrido, não. Ele estava dormindo, ele está delirando, está sonhando aí. Nada disso que ele está dizendo é real. Porque se uma pessoa não se converte pelo evangelho, que é a palavra de Deus, ele não vai se converter por outro modo, por outro meio. Porque como o próprio Paulo disse lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Se essa pessoa não ouve a palavra de Cristo, ela não se converte. Não há outro modo, não há outro meio de conversão, senão pelo evangelho. Por isso, todo homem deve dar ouvidos a esse evangelho. Porque só há salvação através da pregação e da fé no evangelho de Jesus. Fora isso, não há salvação. Pode falar. Hum. Hum. Não é uma expressão da mitologia grega. É porque o Novo Testamento... Não. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Então, a palavra Hades, em grego, que depois essa palavra foi associada a um Deus, essa palavra significa sepulcro, morte ou inferno. Não é que Jesus usou a mitologia grega. Jesus usou uma palavra grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Hã? Não, só o Novo. O Antigo Testamento foi hebraico e aramaico. Mas o Novo Testamento todo ele foi escrito em grego. Então, quando aí tem Hades, não é que é da mitologia grega, é porque é uma palavra grega, que depois foi associada a um Deus. Amém, irmãos? Vamos aqui para as nossas lições. Vocês conseguem ver aí? Tá dando para ver? A primeira coisa aqui é preciso ter sabedoria em todas as áreas de nossas vidas, mas especialmente na nossa vida espiritual. Temos que viver para a eternidade e, portanto, servir a Deus e a Deus somente. Não é servir a coisas, nem a dinheiro, nem a pessoas, mas servir ao Senhor. E servir ao Senhor é entender que os relacionamentos são mais importantes do que os nossos bens. 2. O evangelho é sobre relacionamentos e não sobre coisas a se conquistar. Porém, o pecado de ontem ainda é pecado hoje na mesma proporção. E por último, se não dermos ouvidos ao evangelho e a tudo que se implica dele, ou seja, os relacionamentos através dele, nada não se pode ser salvo. Se servimos as coisas ou a nós mesmos ao invés de Deus, não seremos salvos. E tudo isso é através da pregação do evangelho e da fé no evangelho, não em pessoas, ainda que ressuscitem dos mortos. A nossa fé
ela só existe pela pregação do evangelho. E não é uma pessoa voltando dos mortos que a gente vai acreditar nela. Se alguém não acredita na palavra de Deus, essa pessoa não vai acreditar em nada e nem ninguém. Só há salvação mediante a fé em Jesus, porque Jesus é o evangelho. É preciso ter sabedoria, entender que o evangelho é sobre relacionamentos e entender que a única maneira de sermos salvos é crer nesse evangelho do reino. Não há outro caminho a não ser o evangelho. E o evangelho é o próprio Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós iremos de novo ver todo o capítulo 17. E aí nós iremos passar 2 semanas sem ter o nosso culto de doutrina. Aliás, 3. Porque no dia 15 eu estarei de férias, estarei viajando e só vou voltar lá no dia 1º de agosto. Eu peço que vocês estejam orando. A gente vai passar um dia aí no interior do Piauí. Vamos? Vamos enfrentar um pouquinho da quintura do Piauí. O André e o Peu. Estão na escala aí. Amém. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e ela é eficaz. Não há salvação em nenhum outro a não ser no Senhor. E é na palavra do Senhor que nós te encontramos e que a nossa fé se torna real. Nos dá, ó Deus, sabedoria que vem do alto, para compreender e entender que os relacionamentos são mais importantes, Senhor, do que qualquer coisa que nós possamos ter ou conquistar. E que o reino de Deus é sobre relacionamentos. Não é mais sobre ter coisas, mas sim sobre nos relacionarmos com as pessoas. Muito embora a tua lei, a tua palavra, continue sendo a mesma. E o pecado, Senhor, ele é destrutivo hoje, tanto quanto ele foi no passado. Nos ajuda a vivermos com essa consciência, Senhor, de entendermos que fazer a tua vontade, te servir, é melhor e, na verdade, ó Deus, não há outro caminho que possamos seguir que não seja servir ao Senhor. E que não há como te servir e servir a outro Deus. Seja a nós mesmos, seja a nossa própria vontade, sejam os nossos bens. Mas que todos nós possamos ter a sabedoria, Senhor, de buscar fazer a tua vontade, servir ao Senhor e ao Senhor somente. Nos dá, ó Deus, cada vez mais sabedoria para nos relacionarmos com os nossos irmãos em Cristo, Senhor. Para que no final de tudo, nós possamos viver eternamente contigo, Pai. Estar no descanso eterno com o Senhor. E que as pessoas a quem nós pregarmos o Evangelho, elas venham se converter mediante a pregação do Evangelho e mediante, ó Deus, a fé no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Nos abençoa, nos fortalece, nos leva em paz para as nossas casas, nos protege no caminho de volta para que nenhum mal nos aconteça, Pai. Nos abençoa, nos santifica e nos fortifica através da Tua palavra. É isso que rogamos e em Cristo Jesus, Pai, te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Não saia sem dar a paz do Senhor. Amém.